Compensação tributária, 2 pontos. A omissão de vários entes políticos na sua regulamentação, a convivência dos regimes da Lei 8383/2091 e da Lei 9.430. E depois a validade do prazo do artigo 74, parágrafo 5º, da Lei 9.430, à luz do artigo 146, 3b da Constituição Federal. Eu queria também cumprimentar os meus colegas de mesa, na pessoa do Dr. Alexandre Costa, doutora Juliana Cordeiro, doutora Alessandra Brandão e o doutor Renato Lopes Becho. Eu vinha hoje no voo para cá e quando eu vi os meus colegas de mesa, eu que sou nordestino, do Rio Grande do Norte, Potiguar, nascido lá, radicado em São Paulo, e observei que havia uma mineira, um outro mineiro, uma mineira, e eu digo, tem um paulista e um potiguar, dá para a gente se unir no canto da mesa e tentar fazer um contraponto aos mineiros. Qual não foi minha surpresa que ao chegar aqui, já aqui no finalzinho do hotel, descobri que o professor Renato Lopes Becho é de Barbacena, em Minas Gerais. E aí eu vi que eu estava só. Né? Depois fui percorrer os misteriosos arquivos da memória e vi que eu não estava só. Eu fui professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que está Paulo Gomes, em Uberlândia, e eu recebi o título de cidadão de Uberlândia. Então somos todos mineiros, eu não fiquei só na minha exposição. Como é que eu vou expor aqui em 15 minutos esse tema? É jurisdição constitucional o tema do Congresso, então há um espaço para considerações em nível constitucional, depois um espaço para considerações no nível de lei complementar, CTN, depois um espaço para considerações no nível de lei ordinária, Lei 9.8383/91 e depois a Lei 9.430 com as emendas da Lei 10.637 e 10.833, PIS por fins não cumulativos, que modificaram o artigo 74 da Lei 9.430, e havia e deveria haver espaço para a parte da regulamentação, que é a mais problemática hoje, a parte infralegal, que não será abordada porque eu teria que pegar a instrução normativa e dizer exatamente os equívocos que foram cometidos contra, aliás, a falta, a omissão na regulamentação em nível de lei complementar, e aqui há um espaço para dogmático, para história do direito, há um espaço para ciência do direito que foi, do direito que é e do direito que será, política do direito. Então eu vou entremear esses 3 aspectos para mostrar a minha indignação quanto a esse tema. A professora Juliana terminou com um poema lindíssimo e falava do senhor que estava regando a jabuticabeira e da criança que passou e ficou questionando por que ele ia regar uma jabuticabeira se só iria ter frutos 25 anos depois e, portanto, ele não mais se beneficiaria das jabuticabas. E eu achei interessante porque aconteceu exatamente isso com a compensação tributária. Esse menino que passava ao lado desse senhor que pretendia regar a compensação tributária, ele atirou de estilingue nesse senhor e furou o baldinho para ele nunca mais regar a jabuticabeira da compensação tributária. E eu vou explicar por quê. Porque não há um dispositivo sequer, a não ser aquele que o professor Renato Lopes Becho irá falar, que garanta ao contribuinte, ou à fazenda pública, o direito subjetivo constitucional à compensação tributária. A não ser aquela emenda 62/2009, que modificou o artigo 97 do ADCT, que é a parte da compensação de precatórios não pagos
E aí nós poderíamos discutir que vai ser objeto da exposição. Mas em relação à compensação tributária, não há. Na Constituição, penso eu, o direito subjetivo constitucional do contribuinte a realizar a compensação tributária. Então a gente já marca por aí, não é um tema constitucional, não é um tema muito menos ligado a direitos e garantias fundamentais. Então vamos para a lei complementar. E vamos à lei complementar, olhamos o artigo 170 do CTN, e lá, aí foi o menino passou lá e deu um tiro de estilingue e furou o baldinho. Tem um dispositivo, depois veio a lei complementar 102, 104 e depois o 170A, mas havia um dispositivo que era o 170 da Constituição, delegando às pessoas políticas de direito constitucional para que, por meio de lei, criasse, o CTN não criou a compensação tributária, criasse, mediante as garantias que entendessem necessárias, o mecanismo da compensação tributária. E aí você começa o desespero. Então, no CTN eu também não tenho um direito adquirido, não há um direito, melhor adquirido não, um direito subjetivo à compensação tributária. Coisa que o CTN lá feito, e aqui é muito fácil falar em engenheiro de obra pronta, mas aqui nós estamos também considerando o nível de política do direito, de sugestões. Nós deveríamos ter o sistema de compensação tributária mais rigidamente disposto no nível de lei complementar. E nós não temos. Quando vem uma lei complementar, é exatamente para restringir, como foi o caso do artigo 170A do CTN, para restringir eventual direito que o contribuinte acha que tem, ou acha que pode. Então não há também no nível de lei complementar. E vem o nível de lei ordinária. E aí nós temos a União com seus tributos e temos as 27 unidades federadas e 5.600 e poucos municípios para dispor da forma que lhe aprouver, por meio de lei, sobre a compensação tributária. Então o CTN delegou para a lei. E o pior, e aqui vem a crítica, a primeira lei que fez a previsão, em 1991 nós não tínhamos compensação tributária. Foi a lei 8383/91, que no artigo 66 fez a previsão da compensação tributária, desde que fossem tributos administrados pela própria entidade, que fossem da mesma espécie e que fossem, tivessem a mesma destinação constitucional. Essa, aliás, é ainda vigente para as contribuições previdenciárias, até hoje, não administradas pela Receita Federal. E mais, nesse regime, de 91 até 1996, o contribuinte pedia autorização, era um pedido de compensação para que fizesse a compensação. Ele não fazia, como faz hoje, a declaração de compensação e fica 5 anos com espada de Damocles aqui, esperando a fiscalização, a não homologação ou a não declaração e uma multa de 750%, se não for homologada a sua compensação. Então alguém me pergunta hoje, eu vou fazer uma compensação, dá aquele frio na barriga, igual quando eu fui me alistar na aeronáutica, né? Dá aquele frio de, meu Deus, eu vou ter que opinar sobre isso? O senhor vai ter que opinar. Recentemente, aqui é só parando, depois eu continuo a exposição, uma empresa multinacional com cotação em bolsa nos fez uma consulta, preparou toda a documentação para o pedido de compensação, 1.215 milhões. Eu olhei e disse, o diabo é quem assina isso aqui. Eu sou advogado, eu assino. Se você, professor Paulo, vamos fazer um seguro da assinatura, porque eu não assino. Aí eu fiz, passei em pente fino, peguei todas as instruções, fui à Receita Federal, conversei com o superintendente, com o delegado, com o fiscal, com tudo, está perfeito, está ótimo. Digo, eu vou protocolar. Quando eu preparei o sistema, a empresa pode? Eu digo, não, vamos fazer uma consulta. Fazer uma consulta. Eu não tenho coragem de apertar esse botão. Eu não tenho seguro. A multa, se não homologar essa compensação, daqui a 4 anos, 5 anos, vem a multa de 50%. Aí você imagina explicar isso para um acionista? Ele disse, doutor, então eu prefiro não fazer a compensação, eu tiro o dinheiro da empresa, eu pago, porque a possibilidade remota de não haver a homologação, só a possibilidade, se correr no mercado,
que há possibilidade, as minhas ações vão cair 2, 3 bilhões de reais. Então eu vou perder muito mais com a compensação. Eu prefiro que pagar o tributo e depois pedir eventual restituição. E aí a gente segura a barra. Pelo menos eu sei que o problema está dimensionado, é 1 bi, 200 e poucos milhões de reais. Pelo menos eu consigo saber quantificar. Porque se isso cai na bolsa, adeus. Então, esse é o nível de insegurança. Por quê? Porque não há direito subjetivo constitucional, não há direito subjetivo em nível de lei complementar, e a lei ordinária que trata do assunto é tão ordinária que delegou para a instituição normativa. E gera esse nível de insegurança absurdo que é hoje a compensação tributária. Então, o que é compensação? A ideia de compensação que vem do direito civil romano, era a ideia de remuneração de balança. Você põe aqui para compensar uma outra situação. Mas pressuponha que os pratos, que o equilíbrio da balança, antes da medição, eles fossem equilibrados. A professora Alessandra falou aqui do problema da forma de constituição do crédito tributário. Não fecha, nunca, porque um prato é assim, a balança é assim, é igual comprar carne no açougue de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Você chega para comprar a carne, a balança está assim, doutor, eu vou botar a carne aqui, isso aqui tem menos de 1 quilo. Ele disse, não, a balança é assim desde 1940, então ela não vai errar assim. Então está desequilibrada, eu vou comprar 800 gramas. O prato da compensação tributária, compensação é compensatio, o verbo é compensare, que significa colocar na balança, desde que os pratos estejam equilibrados. Mas o prato da compensação tributária, que é o encontro de crédito com débito, ele não é, porque um crédito, ele é constituído, aqui não vai nenhuma crítica à forma de constituição do crédito tributário, a forma de constituição e as prerrogativas de um crédito tributário são absolutamente distintas daquela forma de constituição ou daquelas restrições que o crédito do contribuinte contra a fazenda pública é constituído. Tanto é que você está lá com um crédito que você acha indevido. É melhor você não entrar com ação judicial, porque você não pode compensar, está lá no 170A. Você vai correr o risco, quer dizer, se você demonstra boa fé, vai ao judiciário para dizer, olha, eu quero que você me diga, está objeto de contestação, você diz, agora você não pode. Mas se você não for, você pode. Não há senso nesse artigo 170. Ali, me parece, eu não vou entrar por aqui não, porque já está na minha exposição, mas é uma outra. Então, há uma absoluta assimetria entre os pratos da balança. E se há, nós temos que colocar o contrapeso para que a balança fique equilibrada. A balança equilibrada, não necessariamente os pratos têm que ser iguais, mas nós precisamos equilibrar. Ela equilibrada, a gente pode fazer compensação. No cenário atual, não. É um procedimento extremamente arriscado. Então, nós temos o CTN 2 dispositivos apenas que tratam da compensação tributária. Até 1991, zero, não havia possibilidade de compensação, sistema de precatório. De 91 a 96, Lei 8383/91, artigo 66, com aquelas restrições todas, né? Tributos de mesma espécie, administrado pelo mesmo órgão, e tributo com a mesma destinação constitucional. De 96 a 2000 vem a Lei 9.430. Aí ela prevê a compensação, mas ainda com o pedido de compensação, não com a DECOMP. O pedido de compensação, você pedia previamente para que a Receita autorizasse. Só em 2002, com a Lei 10.637 e depois modificada pela 10.833, né, as leis que fixaram a acumulatividade no PIS e na COFINS, é que veio a declaração de compensação. E aí, me parece mais, desculpem a veemência, mas esse regime fixado pela declaração de compensação e a previsão, que é objeto da exposição, da homologação da compensação tácita, 5 anos depois da declaração de compensação, esse termo, homologação de compensação, por incrível que pareça, está sendo contaminado por toda a doutrina e jurisprudência que comentaram o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que fala da homologação do lançamento ou da constituição do crédito tributário. Essa homologação, e aqui é o primeiro ponto que eu queria registrar de forma específica no tema. A homologação a que se refere o parágrafo 5º
do artigo 74 da lei complementar, da lei ordinária 9.430, não é homologação, não é a mesma homologação prevista no artigo 150, parágrafo 4º. A homologação prevista no artigo 150, parágrafo 4º do CTN é homologação pagamento / atividade do contribuinte. Não vou entrar nessa discussão aqui porque eu vou ultrapassar meu tempo. Lá é uma homologação que mata o crédito tributário por dois motivos. Ou porque houve pagamento, e vem a homologação do pagamento, ou se não houve pagamento. E uma interpretação aqui minoritária hoje. A homologação da atividade com a perda pela decadência da competência da Fazenda Pública lançar. Essa é a homologação do 150, parágrafo 4º. E veja lá, que aquela homologação, aquela previsão do 150, parágrafo 4º diz, se a lei... Parágrafo 4. Se a lei não fixar outro prazo, ele será de 5 anos. Será que eu poderia modificar, por meio de lei ordinária, aquele prazo, colocar 7 anos para a homologação? Porque ele fala a lei pode prever. Nós pegamos os 5 anos porque ficou lá, mas essa lei nunca veio. Pegamos os 5 anos porque os prazos de decadência e prescrição, 173 e 174 do CTN, e o meu são de 5 anos. Mas será que eu poderia ter uma lei dizendo, a homologação, não precisava nem da lei complementar 118, ela é uma lei ordinária, vai ser daqui a 7 anos, a homologação do pagamento / atividade do sujeito passivo, que eu não vou chamar de lançamento, porque lançamento é ato privativo da autoridade, segundo o artigo 142 do CTN. Então, esta homologação a que se refere, e vocês prestem atenção, porque eu peguei vários acórdãos aqui, e que usa a seguinte expressão, eu anotei a expressão aqui, compensação, deixa eu ver aqui, eu anotei a expressão para ser, não há a homologação, distinção entre homologação, ele usa a expressão, a compensação no regime de lançamento por homologação. É uma mistura do 150, parágrafo 4º com o parágrafo 5º do artigo 174. Não pode. Não existe. É a homologação linha que está prevista. É uma outra coisa com o mesmo nome. Lá, no 74, parágrafo 5º, é homologação de compensação, que pode ocorrer de forma expressa, se a Receita vier fiscalizar o procedimento de compensação, a liquidez, a certeza, a natureza do crédito, a fungibilidade, os requisitos, os requisitos subjetivos, e vier e homologar, extingue expressamente. Ou, decorridos 5 anos, a homologação tácita da compensação. Não é a homologação de lançamento, lá do 150. O que confunde é que o parágrafo 4º do mesmo 74, ele prevê que aquela atividade, aquela declaração, ela constitui o crédito tributário, parecida com o lançamento. Isso é um efeito que foi dado pela 10.833. Parágrafo 4º diz, então, constitui o crédito tributário a declaração de compensação. Ótimo, constitui, mas não é lançamento, é atividade do sujeito passivo. Constitui o crédito tributário. E no parágrafo 5º vem e diz, a homologação da compensação não é homologação de lançamento. E que prazo é esse? É a pergunta que está aqui. Que prazo é esse? Quando eu faço a declaração de compensação e fico 5 anos. Então fiz a declaração, apertei aquele botão que eu não queria apertar. Fiz. O que é que está correndo ali? Ali está correndo um prazo de decadência que não é de natureza tributária. É um prazo de direito administrativo que é de homologação, para a Fazenda Pública homologar expressamente. Decorreram 5 anos, extingue-se esse direito de homologar expressamente. E ocorreu o quê? Um outro ato, que é a homologação tácita. Este é o cenário, mas a Fazenda pode, nesse curso, examinar a declaração. Ele pode homologar ou não homologar, se examinar a declaração de compensação. Se ele não homologa, o que é que acontece? A confissão do débito, que foi objeto da compensação, inscrição indicativa, execução. E o crédito? Não presta. O crédito do contribuinte, ele é descartado. O que é que está correndo? Que prazo está correndo esse? Aí não é da declaração de compensação, é do análise da declaração de compensação que resultou na não homologação.
Está correndo o prazo para interposição da manifestação de conformidade. E se passar o prazo de 30 dias, se passar o prazo, está correndo o prazo de prescrição para a Fazenda Pública cobrar o crédito que não foi homologado, né? E o débito, o crédito do contribuinte, ele que se vire para ajeitar o que ele acha que é ajeitável, criando aqui um neologismo, né? Essa é a realidade. Então, este prazo, a meu ver, não é um prazo da declaração até a homologação tácita. Há um decurso de um prazo de natureza de direito administrativo em relação à conduta a homologar ou não homologar expressamente. Ocorreu a homologação, a tácita, aí esgotou-se esse prazo, ocorreu a tácita e nada pode ser feito. Inclusive, sequer analisar os pressupostos de teoria, lá do direito civil, lá da teoria geral, de liquidez, iliquidez, certeza, incerteza, fungibilidade, infungibilidade, e requisitos subjetivos do encontro de contas da compensação. Ela está homologada para a certeza do direito, bem ou errado, certo ou mal, justo ou injusto, ela está homologada. A Receita pretende e agora começa a reabrir discussões de declarações homologadas, porque ele diz a homologação é só quanto ao encontro de contas. Se um dos pressupostos, ou o crédito ou o débito, estiver com problema, eu posso examinar depois dessa declaração, depois do transcurso desse prazo de 5 anos. Não pode examinar nada, absolutamente nada. Perdeu a competência com uma homologação de tácita. Então, com essas considerações, e vi ali que o tempo esgotou, já foi levantada a plaquinha, eu digo, precisamos trazer o senhorzinho de volta com o baldinho para começar a plantar jabuticaba, né? Precisamos regulamentar melhor a compensação tributária no nível de lei complementar, criar no mínimo requisitos estáveis para todas as pessoas políticas de direito constitucional, ou seja, uma lei de caráter nacional, para que ela possa criar uma certa estrutura mínima e não esta ameba tributária que é hoje a compensação tributária. Muito obrigado pela